Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental. Este é o programa Nossa Saúde, um programa feito em parceria com a clínica do Dr. Jorge Jaber. Esse programa está sendo transmitido e produzido aqui de Portugal em parceria com a clínica Jorge Jaber, no Rio de Janeiro. E o programa de hoje é um programa bastante interessante. Vamos tratar da obesidade, que é um problema muito sério de saúde, todos nós sabemos disso. Portanto, além das atividades físicas, temos os fármacos que ajudam e temos também, claro, a parte de nutrição. E esse é o assunto que nós vamos abordar hoje. Mas antes de começarmos o programa, eu gostaria de apresentar uma imagem bastante interessante. Aconteceu agora, sábado. Dr. Jorge Jaber foi homenageado na Associação Psiquiátrica do Estado do Rio de Janeiro. Essa nota foi dada pela coluna do grande jornalista Anselmo Góes. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar ao Dr. Jorge Jaber. Dr. Jorge Jaber, mais uma homenagem aos seus 40 anos dedicados à saúde mental. E eu sei que é só mais uma, mas todas são muito importantes. Todas fazem parte desse histórico de sucesso que o senhor tem, desse histórico de sucesso, aprendizado e ensino, porque o senhor também ensina terapeutas na clínica Jorge Jaber. Como foi para o senhor mais esta homenagem? Boa tarde, jornalista Fernando Baltazar. Boa tarde aos companheiros que estão no estúdio. Eu estou aqui na clínica, não é? Ainda nas atividades noturnas aqui da clínica. E dá um abraço a todos. Espero que a gente faça um bom programa hoje. Eu agradeço muito à Associação Psiquiátrica do Estado do Rio de Janeiro, que me acolheu ao longo de toda a minha vida, né? A associação foi fundada nos anos 60, pouco antes de eu entrar para a faculdade, e eu pude participar desde o início de algumas atividades, e, naturalmente, ao longo de quase 50 anos de prática médica, eu ganhei muito
participando da vida associativa, ganhei muito com os amigos, ganhei muito com os colegas e ganhei muitíssimo cientificamente, aprendi muito. Então, é um prazer muito grande fazer parte da vida associativa. Convido todos aqueles que quiserem, por meu intermédio, a participarem. Vai ser um prazer muito grande. Inclusive, agora, em novembro, a propósito até desta nossa saúde, nesse Nossa Saúde de hoje, lembrar que em novembro, dia 4 ou 5 de novembro, melhor dizendo, nós estaremos promovendo no Congresso Brasileiro de Psiquiatria a mesa redonda, a mesa de estudos sobre esporte e psiquiatria, que está intimamente ligado ao tema de hoje, que são psiquiatria. Então, agradeço muito a introdução, passo a palavra para o pessoal ir tocando a bola aí. Ok, muito obrigado, doutor Jorge Jaber. O senhor está com uma inconsistência na internet, é natural. Aí, em Vargem Pequena, a internet não é das melhores, oscila muito, mas todo o público já sabe disso. O que vale de verdade é esse esforço que tanto a Clínica Jorge Jaber, quanto nós aqui em Portugal, o Canal Intercontinental, quanto a sua equipe da clínica, que se desloca até o estúdio para fazer esse programa, tem. O mais importante desse programa é o conhecimento, é a informação. Então, agora, eu gostaria de voltar à nossa pauta original do programa, que é a obesidade em foco, a integração entre a psiquiatria, a nutrição e a farmácia. E toda essa integração está na clínica do Dr. Jorge Jaber. E eu gostaria de dar boas-vindas para a senhora Valentina, que é sempre minha parceira, minha co-hoster, a pessoa que me ajuda nesse programa, ajuda a todos nós, e que faz as pautas, e que determina o que vai ser dito, qual o embasamento que nós temos, os convidados que teremos. E esse programa não aconteceria também sem a participação da senhora Valentina. Senhora Valentina, muito boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, senhor Fernando, boa noite a todos, né, o nosso público que vem assistindo o programa Nossa Saúde, seja de Portugal, aí de Lisboa, seja aqui do Rio de Janeiro, ou de várias regiões do Brasil e do mundo. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, quinta-feira, e para mim também é uma alegria estar com o Dr. Jorge Jaber, 50 anos de medicina, muita bagagem, nosso mentor, nosso professor, que todo dia nos ajuda com informações valiosas e nos incentiva muito a estudar. Muito obrigada pela sua participação, doutor Jorge. E hoje, aqui comigo também, eu tenho a senhora Marciele Silva, que é a nutricionista da clínica Jorge Jaber. Senhora Marciele Silva, ela é pós-graduanda em obesidade e emagrecimento e é pós-graduada em nutrição em psiquiatria. Seja bem-vinda, senhora Marciele. Boa noite, muito obrigada. E, ao lado da senhora Marciele, nós temos o nosso farmacêutico da clínica Jorge Jaber, o senhor Rodrigo Cavalcante. Seja bem-vindo, senhor Rodrigo. Muito obrigado, boa noite. Senhor Rodrigo é farmacêutico com mais de 15 anos de experiência na área de farmácia, pós-graduado em saúde pública. Então, hoje vocês podem ter certeza que vai ser um tema de bastante relevância e informação científica que vai ajudar a muitas pessoas. Mas, antes disso, gostaria de fazer um anúncio breve sobre um webinar internacional que acho que vai ser de bastante ajuda para todos aqueles que se interessam por dependência química e ciência, né? O Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas,
ou National Institute on Drug Abuse, o NIDA, dos Estados Unidos, promoverá na quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025, de meio-dia às 13 horas, horário da costa leste dos Estados Unidos, um webinar muito importante que é Publicando a Ciência da Dependência Química, com participantes que são PhDs e que certamente vão acrescentar muito para todos aqueles que estão buscando estudar e se aprofundar no universo da dependência química. Qualquer dúvida ou formas de inscrição, vocês podem me procurar, que eu vou sempre estar pronta para ajudá-los, seja com link de inscrição, seja com acerto de fusos horários, tá certo? Muito obrigada por essa pauta. Deixa eu só dar uma informação aqui. Como eu falei agora há pouco, no início, em Vargem Pequena estava muito instável a internet. Para o Dr. Jorge, tanto a imagem dele congelava para nós que estamos assistindo, quanto para ele também congelava todas as nossas imagens, e ele não conseguia, portanto, acompanhar o que estava sendo dito no programa, e ele resolveu, claro, por questões técnicas, se ausentar deste programa. Esperamos que na semana que vem ele consiga participar, pois no Rio de Janeiro nós temos esse tipo de problema. Eu sei porque eu sou dono de produtora no Rio. A instabilidade da internet no Rio de Janeiro inteiro é muito grande. No Rio, não só no Rio, como no Brasil inteiro. Então, vamos seguir, eu, a senhora Valentina, a senhora Marciele e o senhor Rodrigo, nesse programa de fundamental importância, que é a questão do sobrepeso, da obesidade. Então, vamos lá. Eu vou passar a bola para a minha co-hoster preferida, senhora Valentina. Por favor, dê início aos trabalhos. Muito obrigada, senhor Fernando. Lamento, o doutor Jorge não está podendo participar hoje, mas certamente na semana que vem ele estará aqui no estúdio e vai poder participar. Bom, eu vou aqui reformular rapidamente o raciocínio, né? Eu vou começar primeiro com o senhor, desculpe, senhora Marcela, com o senhor Rodrigo Cavalcante. Sim. Senhor Rodrigo Cavalcante, qual é o papel do farmacêutico em uma clínica que trata dos transtornos psiquiátricos, dos transtornos no uso de drogas e também que trata da patologia dual quando há a junção desses dois transtornos? Assim, eu acredito que a função do farmacêutico, hoje em dia, ela se baseia em três etapas, em três processos, tá? O primeiro, você deve fazer a gestão técnica, né, dos medicamentos, né? Prestar a assistência farmacêutica, a gestão técnica de um ciclo, de um processo chamado assistência farmacêutica, aonde a preocupação nesse momento é o medicamento, é você finalizar o ciclo do medicamento, desde a sua seleção até a sua dispensação, tá? Por que isso é importante? Porque nesse ciclo você primeiro deve garantir que o seu insumo, né, o seu arsenal terapêutico está adequado para atingir as metas terapêuticas. Então, você deve cumprir esse ciclo com excelência. Esse é o primeiro passo, desde a seleção até a dispensação. O segundo passo é você entender o nível assistencial. O nível assistencial no sentido de você entender a linha do paciente ao entrar dentro da clínica, tá? Ele passa por estágios, né? Você deve, primeiramente, entender o estado de saúde que ele se encontra, né? Fazendo uma anamnese farmacêutica, né? Depois você deve ter um diagnóstico preciso, né? Depois você deve planejar uma terapia,
né, um plano individual terapêutico para esse paciente. E, por último, você deve dispensar o medicamento em si, juntamente com a orientação. Tá? Então, esse seria o segundo estágio. O terceiro estágio desse processo seria a atenção farmacêutica. Tá? Começamos com assistência farmacêutica e passamos, por último, para a atenção farmacêutica, aonde o foco do farmacêutico está no paciente, propriamente dito, e juntamente a atenção voltada para a equipe de saúde com qual ele trabalha. Tá? Então, é atenção farmacêutica. Tá? Isso engloba o quê? O farmacêutico, ao chegar nesse nível, nessa última etapa, ele deve começar a fazer não mais a gestão técnica dos medicamentos, mas a gestão clínica do paciente, tá? Buscando promover algumas coisas, né? Posso citar aqui algumas delas. Seria identificar possíveis problemas, melhorar a adesão desse paciente ao tratamento, tá? Então, a atenção farmacêutica, ela se baseia nessas 3 questões, tá? Acompanhar o paciente de maneira regular e racional, identificar problemas relacionados aos medicamentos, tá? E resultados negativos, tá? E positivos sobre esses medicamentos expostos ao paciente. Terceiro lugar, melhorar a qualidade de vida desse paciente dentro da clínica, né, promovendo uma terapia racional e segura. Tá? Em quarto lugar, você deve promover a adesão do paciente ao tratamento, que, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais difíceis, tá? E é uma coisa muito difícil, ao meu ver, tá? Mas é uma coisa fundamental para o bem-estar do paciente, a sua evolução clínica, tanto no período de internação quanto no período pós-internação. É um comportamento que o profissional de saúde, não só o farmacêutico, todos devem procurar promover no paciente a adesão terapêutica. A adesão terapêutica que eu consigo mensurar, o conceito é bem simples, que eu levo comigo, né, Rodrigo? O paciente, ele passa a aderir a uma terapia, eu chamo dos 3 Cs, né? Quando ele, primeiramente, compreende o tratamento exposto a ele, concorda com esse tratamento e colabora com o profissional de saúde. Tá? Então, a adesão seria isso. Junto a esses 3 Cs, né, não pode faltar a persistência. Tá? A persistência é muito importante, né, para um paciente, de fato, virar um aderente em qualquer tratamento, tá? Em qualquer droga, para qualquer droga ou qualquer classe. Certo, senhor Rodrigo. Eu agradeço as suas explicações iniciais, mas quando o senhor cita a dificuldade, né, que é muito difícil, inicialmente muitos pacientes podem chegar em negação total, não querendo o tratamento, então a equipe multidisciplinar como um todo se une e nós montamos programas individuais de tratamento com apoio da psicologia, da psiquiatria, com apoio da nutrição, com apoio da atividade física, com todos os setores ali integrados, a gente soma, a gente une forças para tentar quebrar as resistências dos pacientes que chegam em negação. Né? E antes da gente dar continuidade, eu peço rapidamente ao senhor Fernando, com licença, senhora Marcele, qual seria o papel da nutricionista na clínica como um todo? Boa tarde, boa noite. Então, o papel da nutricionista é fazer uma avaliação nutricional com esse paciente em consultório, realizando uma anamnese desse paciente, investigar, né, o motivo pelo qual esse paciente está
obeso ou sobrepeso. Com essa anamnese, depois de chegar, de ter as informações precisas, né? Logo após, realizamos uma avaliação de antropometria, tá? Desde as medições e, em seguida, uma bioimpedância deste paciente, para chegar a ter essa avaliação como no todo, né? Para que eu possa, né, fazer um plano alimentar do paciente. Certo. Então, assim, a senhora começa a fazer a anamnese nutricional. Exato. Né? E quais são os componentes, rapidamente, que a senhora analisa nessa anamnese nutricional? Então, os componentes são, depois da anamnese, a antropometria, né? Antropometria. Depois dessa antropometria, a bioimpedância do paciente. Sim, tudo bem, mas no caso, na anamnese, é avaliado quais critérios específicos, quais critérios são inscritos na anamnese nutricional? Então, é classificação, né, do paciente, a classificação, se ele está sobrepeso, se ele está obeso, e basicamente isso que eu realizo na anamnese. Tá bom. Seu Fernando, o senhor tem alguma pergunta? Claro que sim, claro que sim. Esse é um assunto muito relevante e muito importante, né? Nós temos uma grande epidemia de obesidade em todas as classes sociais, em todas as idades. Temos hoje crianças obesas, adultos, e assim vai. É um grave problema de saúde, mas já que aqui o programa trata sobre transtornos, uso abusivo de drogas, internação clínica, eu tenho uma pergunta e a senhora Valentina me diga quem é o melhor para responder. Até fiz anotação dessa pergunta. Como que os transtornos psiquiátricos, né, que são ansiedade, depressão, transtorno bipolar, e assim vai, uma série de transtornos causados pela drogadição, como é que eles podem contribuir para o ganho de peso, mas principalmente para dificultar o emagrecimento? Bom, eu acredito que essa pergunta ambos conseguem responder, tanto a senhora Marciele quanto o senhor Rodrigo. Ambos conseguem se articular bem. Então, vamos Que bom, começar. teremos duas visões, a visão da farmácia e a visão da nutrição sobre a mesma abordagem, que é de fundamental importância. Exato. Lembrando que a gente tem, a gente lida muito com a questão também da fome emocional, né? Se vocês me permitem entrar, às vezes a gente lida, né, com pacientes que não sentem a fome, né? Fome propriamente dita, mas eles precisam, né, se alimentar porque estão ansiosos, ou porque estão com algo que está ocupando a mente, ou também porque a comida na clínica, eu sou suspeita para falar, a comida é muito boa. Então, vamos lá, senhora Marciele, o que a senhora pode acrescentar, por favor? Então, com relação à depressão e à ansiedade, né, frequentemente levam à alimentação, o emocional desse paciente, com a redução de atividade física, alterações no sono, né, e todos esses itens favorecem ao aumento do peso do paciente. E o senhor Rodrigo? Bom, no caso da depressão, né, eu acho que tem uma ligação mais direta com o ganho de peso desses pacientes, né, e a dificuldade, né, de emagrecimento. Por quê? Porque o paciente, no estado deprimido, em depressão, ele perde a motivação, né, de gastar energia, né? Ele fica num isolamento social, falta energia vital para ele fazer as suas atividades normais do dia, trabalhar, se exercitar. Ele perde a vitalidade. Uma coisa que eu escutei muito importante, né, na PERJ foi quando a pessoa definiu muito bem que o contrário
de depressão não é felicidade. O contrário de depressão é vitalidade. Então, achei muito, guardei isso comigo, essa frase, é bem sábia, né? Bela definição. Então, o paciente num quadro depressivo, ele perdeu a sua vitalidade de viver, de fazer as suas atividades normais. Se ele era um atleta, se ele gostava de caminhar, né? Se ele gostava de trabalhar andando ou de bicicleta, enfim, ele perde isso. Tá? Então, o gasto energético dele, né? O gasto energético dele já está comprometido, né? Então a tendência é ele, né, ganhar peso, tá? Outra coisa, a pessoa em depressão, a terapia farmacológica da depressão, os antidepressivos e os antipsicóticos utilizados, essas duas classes, elas por si só têm efeitos colaterais, né, que trazem o ganho de peso, né? Eu posso citar aqui, dos antidepressivos, os que causam ganho de peso considerável seriam escitalopram, seria paroxetina. São as substâncias, né? São as substâncias que causam, né, antidepressivos que causam ganho de peso durante a terapia medicamentosa, né? Seriam escitalopram, paroxetina, sertralina, que são excelentes antidepressivos, mas têm esse efeito colateral. Os antipsicóticos, a mesma coisa, tá? São excelentes medicamentos, mas têm esse ganho ponderal de peso como um efeito colateral. Poderia citar algumas substâncias bem conhecidas que trazem esse problema. Primeira de todas, que causa maior ganho de peso, seria a clozapina, tá? Um antipsicótico de segunda geração. Depois seria a olanzapina, também traz ganho de peso, um pouco menos. Em terceiro lugar, deixa eu ver aqui, risperidona, também causa ganho de peso. A quetiapina, dependendo da dose que é utilizada, também traz ganho de peso. Enfim, então eu consigo ver que um paciente em depressão, infelizmente, para ele manejar essa depressão com o uso de medicamentos, ele vai acabar ganhando peso. Pois é, e é por isso que na clínica tem uma preocupação constante nas reuniões multidisciplinares. O senhor Rodrigo participa, o doutor Jorge Jaber participa, outros médicos também participam, e todas as medicações são ajustadas, né? Nós temos 2 reuniões por dia, onde todos os pacientes são vistos e nós verificamos o peso, nós verificamos também índices como o HGT, gordura corporal, como é que aquele paciente está se alimentando, os quadros clínicos são discutidos e, dependendo dos casos, as medicações elas são ajustadas para poder beneficiar os pacientes de uma forma geral. Perfeito. Nós trabalhamos, a dispensação de medicamentos é feita por aprazamento, né? São 3 turnos, manhã, tarde e noite, tá? E nós fazemos nessas reuniões periódicas, diárias, tá? Uma espécie de reconciliação medicamentosa. Nós ajustamos, né, a lista de medicamentos, a prescrição de medicamentos do paciente. Isso é muito importante, porque às vezes ele vem de fora usando medicamento X ou Y. Chega aqui dentro, tem que ser mudado o arsenal terapêutico dele. Então, deve haver uma reconciliação medicamentosa quando ele chega na clínica. Existe o ajuste da medicação, né? Na verdade, isso é feito, isso é discutido, debatido em equipe, né? Até a medicação ser ajustada e ser ministrada de forma correta para o paciente. Exatamente isso. Seu Fernando? Opa, estava aqui aprendendo muito. Respondeu a sua pergunta? Sim, respondeu. A questão é a dificuldade, às vezes, da adesão. O senhor Rodrigo
comentou sobre, na questão da adesão, compreender, concordar e colaborar. Então, no sentido agora, vou fazer essa pergunta para a nutrição, né? Porque quando a pessoa compreende que está com sobrepeso, concorda em diminuir o sobrepeso, né? Melhorar a sua saúde, tem que colaborar, tem também que obedecer às normas ditadas pela nutrição. E eu queria só fazer um adendo aqui, bastante importante. Eu já almocei na Clínica Jorge Jaber, e que comida maravilhosa. Que lugar. Olha, eu vou dizer, se eu morasse no Rio, e se pudesse, eu diariamente ia almoçar na Clínica Jorge Jaber, porque a comida é muito gostosa. As pessoas pensam que numa clínica de recuperação é comida hospitalar, aquela comida sem gosto. Não, é uma comida maravilhosa. Mas então, retomo a pergunta, que é com relação à adesão, à concordância e à colaboração dos pacientes. E isso é para a área de nutrição. Então, quando há a concordância desse paciente, a colaboração facilita muito. Qual foi o outro item? O outro item é a colaboração. Colaboração. Então, e primeiro a compreensão. Compreensão, concordar e colaborar. E a persistência, claro. Sim. Quando o paciente aceita esses 3 itens, colabora muito com a nutrição, né? Facilita o meu trabalho, né, na qualidade na nutrição, não só como ainda oriento esse paciente a participar do grupo, que nós temos GPS, o Grupo de Peso Saudável, onde passamos todas as orientações com relação à alimentação, com relação o que pode estar favorecendo ele estar perdendo peso sem estar só com a alimentação, e reeducação alimentar, sem necessário ter medicamentos, né? Só com uma reeducação alimentar e atividade física favorece. Lembrando, né, que a atividade física, o professor de educação física também participa do grupo GPS, né, com orientações sobre exercício, sobre ganho, de perda de massa muscular. Então, tem essa interseção, essa ligação entre a nutrição e o setor de educação física lá da clínica. Né? Então, todos os pacientes que têm uma necessidade nutricional, que precisam de uma orientação, eles são convidados a participarem do grupo, né? Então, alguns apresentam uma resistência, porque acho que eu identifico, pelo menos assim, não desejam enfrentar aquela realidade, porque comer menos e ter que fazer mais exercício, para alguns pacientes, pode ser algo penoso, algo doloroso. Seria isso? Basicamente isso, algo desafiador, né, para esse paciente. Mas nada como uma boa conversa, uma boa orientação para esse paciente, né, para ele poder chegar no bom senso, de fazer atividade física e a reeducação alimentar. E tem uma diferença bem interessante aí, né? Falou-se no GPS. Primeiro, eu gostei muito do nome. GPS, é a pessoa se orientando, né? GPS já tem um significado na mente de todas as pessoas. Então, é uma reorientação. E aí foi dito sobre comer menos e comer de maneira saudável, né? Porque eu percebo que não é a questão só da quantidade da ingesta, da ingestão, é sim também, claro, a qualidade. A qualidade é fundamental, até para que a pessoa que tenha um transtorno, que baixíssima autoestima, como muitos entram na Clínica Jorge Jaber, e muitas pessoas têm sofrido por aí de baixíssima autoestima, tem muita dificuldade na adesão. Então, a diferença entre comer menos e comer saudável. Exatamente, ofertamos uma alimentação de qualidade, né,
para que esse paciente fique saudável. E além do mais, eu e a senhora Valentina realizamos compras diretamente no Ceasa, onde buscamos alimentos de qualidade para esses pacientes. Semanalmente, nós comparecemos, né, ao Ceasa, onde nós fazemos toda a compra. Acho que a minha imagem não está Por favor, aparecendo. cortar para a câmera da senhora Valentina. Obrigada. Agora eu Obrigado. consigo me situar. O GPS voltou aqui. Então, vamos lá. A gente... O GPS é Grupo do Peso Saudável. Inclusive, essa semana eu vou assistir, porque está sendo importante para mim também, né? O que acontece? Semanalmente, eu e a senhora Marciele, a gente tem essa missão de ir ao Ceasa, onde nós buscamos alimentos que são saudáveis, de qualidade, e onde nós sabemos a origem, né, a procedência, de onde está vindo esses alimentos, a gente toca neles, a gente analisa a qualidade, porque, assim, para a gente é fundamental levar um produto de qualidade para a mesa dos nossos pacientes, que assim, ver o prazer quando eles estão... Quando a gente senta para realizar nossas refeições, café da manhã, colação, o nosso almoço, o lanche da tarde, ou a janta, a gente tem o prazer de se alimentar ali, e você sabe que aquilo foi com esforço, foi com carinho, dedicação, é muito bom, né? E o sabor da comida é, assim, eu sou suspeita para falar, é maravilhoso. E agora também aproveito, a gente pode acrescentar aqui o nosso programa Master. Nós estamos tentando acrescentar para os nossos pacientes que estão dentro do programa de ressocialização. Nós estamos trazendo uma cozinha internacional com umas pitadas brasileiras. Por exemplo, um dia nós fizemos comida chinesa. Foi, senhora Marcele? Sim, foi chinesa, árabe, russa. Também. Todo sábado nós fazemos esse momento, né, com os masters, e tem dado super certo. Nós botamos música, gastronomia... Cardápios italianos. Isso. Nós tivemos 2 noites italianas, né, e com música. Então, tudo isso decoração também, né? A gente botou velas LED. Então, assim, a gente procura trazer para os nossos pacientes cultura, gastronomia e também cuidado com a saúde mental. Tudo isso está integrado. Então, a nutrição ela tem sido fundamental nessa área, porque está incentivando, na verdade, a gente a ser mais criativos, né? E a gente a buscar novas receitas para ofertar para os pacientes, para os familiares, para os hospitais dia que vem para a clínica Jorge Jaber. E assim, a gente amplia também os cardápios nas nossas festividades, né, onde nós botamos frango com molho de maracujá, a gente cria um molho de manga. Frango ao molho de manga, frango ao molho de mostarda. Nós fazemos vários cardápios. Diversificamos os cardápios, né, da clínica. Está sendo bem interessante essa experiência, senhor Fernando. A gente está pegando várias áreas e unindo, né? Então está sendo algo bem interessante. Veja bem, era o que eu estava dizendo. Eu já almocei na clínica Jorge Jaber, e que comida maravilhosa. E agora, olha, fiquei com água na boca por conta dessa gastronomia gourmet que a clínica tem. Quer dizer, isso é o respeito ao paciente, isso é elaborar o cardápio de uma maneira saudável, mas nutritiva. É o quê? É um cardápio de qualidade, saudável e nutritiva para os pacientes. Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, eu já disse que eu sou suspeito em falar da clínica Jorge Jaber, porque eu sou um grande fã de todo o trabalho, de toda essa equipe. E essa equipe que eu estou tendo a oportunidade daqui de Portugal de estar apresentando para cada um de vocês, qualquer lugar do mundo, essa clínica que, de verdade, se preocupa com o bem-estar
de todos que lá estão, porque todos que estão na Clínica Jorge Jaber estão precisando de ajuda em todos os sentidos, seja na nutrição, na farmacologia, na psiquiatria, na psicologia, nos 12 passos, na elevação da autoestima, que é uma coisa que é uma das primeiras coisas que se perde com a drogadição, é a autoestima. Porque alguém que tem uma autoestima forte também não se joga tão fundo no buraco, né? E é isso. Eu queria dizer que eu sou um grande fã e passar de novo para a senhora Valentina para a próxima pergunta, porque está sendo um programa muito interessante. Eu só queria fazer uma inconfidência. Eu, há poucos meses, estava com 130 quilos. E foi difícil, olha, gente, foi difícil manter qualidade de sabor nutricional, perder peso junto com esforço físico, ginástica e tal. E é uma luta diária. E essa luta, a Clínica Jorge Jaber tem uma equipe completa para tratar disso, da nutrição, dos fármacos e também da questão de exercício físico. Desculpa a minha inconfidência, mas está com a senhora, Valentina. Eu que agradeço, né, seu Fernando. A gente, diariamente, a gente tem essa preocupação, não é só por causa de uma questão estética, mas nutrição na Clínica Jorge Jaber, diariamente a gente associa a melhora na qualidade de vida, né? De manhã, na hora do almoço, nós também temos um momento de comunhão ali, e nós temos até uma brincadeira onde nós elegemos o nosso top 3. É top 3 ou top 5 agora? Top 3. Top 3. Né? Quais são as três pratos prediletos de cada membro da equipe e, assim, semanalmente está mudando, né? Sim. Então, a gente não consegue mais ficar na mesma, né? Mas, assim, porque a gente tem um cardápio variado, diversificado, e eu fico perturbando muito a senhora Marciele. Qual é o cardápio da semana? O que a gente vai trazer para os nossos pacientes? E ela também tem uma criatividade ímpar, assim, incrível, e é muito bom. Mas, senhora Marciele, eu recordei que a gente estava falando sobre adolescência nas 2 lives anteriores, né? E a senhora, como é que a senhora tem visto os adolescentes chegando na clínica com relação à comida? Eles estão apresentando hábitos alimentares saudáveis? Estão sendo mais seletivos? A senhora pegou algum caso cujo paciente estava com risco nutricional? Como é que a senhora lidou com isso, com esse caso? Então, os adolescentes, né, não tinham um bom hábito alimentar, né, e eu consegui com que um dos adolescentes eu passei a introduzir mais alimentos que, no caso, eles não tinham o costume de se alimentar com determinado alimento, onde eu incentivei e falei os benefícios daquele alimento que poderia favorecê-lo, né? E a falta daquele alimento poderia deixá-lo com déficit de nutrientes, déficit de vitaminas, né? E hoje em dia esse paciente consegue comer os alimentos que ele não comia lá fora. Eu consegui um avanço muito grande, não só como ele, como os outros adolescentes também. Vamos lá, senhora Marciele, qual o toque especial que a senhora dá? A senhora senta com o paciente, a senhora leva para o GPS, o que a senhora faz? Eu levo esse paciente para o consultório, né, realizo a anamnese, converso com ele, a dificuldade desse paciente a não participar do alimento necessário, né, na fase que ele precisa de crescimento, né, e consigo fazer com que ele participe do alimento. Também eu oriento esse paciente a participar do GPS, o grupo de peso saudável, falo da necessidade desse paciente participar do grupo, passo as orientações necessárias.
Porque assim, eu costumo ver as fotos dos atendimentos, né? E eu vejo que nos seus atendimentos, os adolescentes, pelo menos, a maioria dos pacientes saem sorrindo. Então, a senhora deve fazer algum milagre ali, porque o pessoal fala de dieta, já sai dali sorrindo. Qual milagre é esse? Conta pra gente. Então, o milagre é o esclarecimento para esse paciente, né? Falar mesmo das necessidades dele, não só como os alimentos, como fazer ele com que ele se oriente, eu falo a necessidade do alimento, para que ele compreenda. Se ele ficar sem alimento, ele pode ficar com algum déficit de vitaminas. Permite, o mesmo eu falo em relação, pegando o gancho da senhora Marciele, a mesma orientação eu acho importante você dar sobre um medicamento dessa classe, né, dos anorexígenos, dos anoréticos, né? É importante porque você não deve, você deve orientar o paciente, não assustá-lo, né? Você deve mostrar para ele de maneira clara, a relação entre o benefício terapêutico e o risco que ele irá correr. Exatamente. Então, essa é a relação importante que você deve mostrar ao paciente, uma orientação precisa, né, com tempo, fazendo uma anamnese regular, precisa, essa relação. Você não deve assustar o paciente, você deve mostrar a relação risco e benefício terapêutico que ele irá adquirir ao longo do tratamento. Exatamente. Pois é. Interessante. Interessantíssimo estudo. E tem mais uma pergunta que eu, claro, anotei para que seja feita. De que forma esses grupos terapêuticos, por exemplo, o GPS, né, podem ajudar na manutenção do peso saudável e na prevenção das recaídas em dependência química? Porque a recaída ela também depende muito de como a pessoa se cuida, de como a pessoa se enxerga, de como ela imagina o seu futuro, de quais os mecanismos que ela tem de amor próprio, né? Então, com relação a recaídas e tal, de que maneira esse processo todo pode beneficiar o paciente? Então, eu oriento esse paciente, né, que tem alimentos que ajudam esse paciente na depressão, na ansiedade, né, e eu busco orientar, a passar para esse paciente os benefícios desses determinados alimentos, para que venha ajudá-lo na depressão, na ansiedade, e basicamente isso. Assim, o que eu acredito é que a base de tudo, né, complementando o que a senhora falou, a base de tudo é você ter o autoconhecimento, é você se conhecer, é você se permitir conhecer e confiar no tratamento 360 graus, que juntando essa questão de GPS, de direção 360 graus, é o tratamento multidisciplinar. Você tem que confiar no tratamento multidisciplinar e procurar segui-lo e adotá-lo para a sua vida. Não somente por um momento, mas pela vida inteira. Porque nós estamos sujeitos a recaídas em qualquer momento. Qualquer momento a gente pode ter uma recaída, seja comportamental, seja alimentar. Então, é importante que a gente adote práticas terapêuticas, participemos de grupos, né, no modo geral, que os pacientes participem de grupos, que eles compareçam à academia e realizem a atividade física, não somente academia, piscina, vôlei, joguem futebol, joguem queimado, que eles participem de todos os grupos que a clínica oferece, das atividades de entretenimento, participem também dos grupos de mútua ajuda, dentro e fora da clínica também. Então, assim, o tratamento é para a vida inteira.
né? Tratamento é para a vida inteira. Se você está buscando uma melhoria da sua vida, pelo menos você tem que se conhecer, você tem que conhecer os seus limites e, assim, a terapia ela é fundamental para que você possa se conhecer e você possa também conhecer os seus limites e também para que você se oriente também. O que eu busco para a minha vida? Será que eu tenho necessidade, por exemplo, de comer muito? O que está me levando a comer muito? De repente, a terapia ela ajuda o paciente a identificar onde ele está abusando, né? onde ele não está se alimentando, porque lembrando que existem casos onde a depressão ela pode tanto aumentar né, a fome, como também pode. Falando em fome, estou escutando um barulhinho, estou sentindo um cheiro de comida aqui no estúdio. E esse paciente, bem bom, né? Com a terapia, ele chega a pensar: será que eu estou sentindo fome ou será que eu estou com ansiedade? É a chamada fome emocional. Exatamente. Nem sempre a pessoa está com fome. Ela acha que está com fome, na verdade, ela não está. Existe pode dizer que o cérebro está mascarando essa realidade? Estou sentindo fome, mas não estou, senhora Marcele? Seria isso? Seria exatamente isso. Pois é. Então, assim, lembrando que, voltando, né, que a ansiedade depressão, ela pode gerar fome, né? A pessoa pode se sentir com mais vontade de comer, mas existem casos em que os pacientes também não sentem fome. E que nós, como uma equipe unidas, né, de manhã, acaba a reunião, a gente já vai tirar os pacientes do quarto. Que é fundamental, né, o paciente que é portador de depressão, que é portador de esquizofrenia, e dentre outros transtornos psiquiátricos e também no uso de drogas, é fundamental que esse paciente saia da cama, vamos lá, vamos cumprir a nossa agenda do dia, porque a gente não pode, a vida está acontecendo, então a gente não pode deixar que o nosso paciente fique na cama, não indo no grupo, não cuidando da própria higiene, não tendo cuidado com a alimentação. Então, a gente tem um método para isso. A gente vai lá, tira o paciente da cama, vamos para o grupo, vamos participar, né? Vamos observar como é que o paciente está reagindo durante o dia. Então, tudo isso é feito. E nesses casos, quando o paciente, realmente a senhora falou, é muito, muito verdade, muito comum, o paciente que está depressivo, ansioso, que perde a fome, ele perde a vontade de comer. Então, nós temos que fazer uma terapia medicamentosa e nutricional, né, que promova a volta do apetite desse paciente. A classe medicamentosa existente para fazer essa função são os orexígenos. Existem os anorexígenos, que causam aversão à comida, né, tiram o apetite, e existem os orexígenos, que são uma série de medicamentos ou vitaminas, complexos de polivitamínicos, que promovem novamente o apetite nesse paciente. Então, tem essas duas vertentes, né, medicamentosas. Interessante que o senhor falou agora, que é perder a vontade de comer, que alguns pacientes podem ter. Perder a vontade de comer não é muito semelhante a perder a vontade de viver, sabendo que a nutrição é a base da vida. Isso não está ligado a uma baixíssima autoestima, né? Muita gente que foi ao fundo do poço estava na beira do fim. Então, eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais sobre a questão das pessoas que perdem a vontade de comer. Aquelas que têm vontade de comer por baixa autoestima e tal, a gente já conhece bem. Mas as que perdem a vontade de comer, não seria como perder a vontade de viver? Concordo plenamente. Seria o início... seria o início de um processo de autodestruição. Eu diria assim, né? Seria o início de um processo de autodestruição. A pessoa não simplesmente perdeu a vontade de comer. Ela já está planejando uma autodestruição, talvez, né, da vida dela. Porque o ser humano ele não pode deixar de se alimentar, né? É uma coisa indispensável na vida humana, né? De se alimentar, de beber água. Já o medicamento,
né, o ser humano ele pode até deixar, né, de utilizar, mas ele não pode deixar de comer. Então, eu acho que a pessoa, que existe o caso que a pessoa está num estado depressivo que explique isso, e existe uma coisa mais escalonada, né, que a pessoa talvez já esteja, né, pensando num autoextermínio, né, ele realmente perdeu a vontade de comer, então, muito provavelmente, a vontade de viver dele também já não esteja mais acesa ou perene, tá? Eu penso que realmente é um escalonamento, tá? É o fundo do poço, né? É o fundo do poço. Porque a pessoa, quando já está internada por drogadição, é porque certamente já chegou ao fundo do poço e ali acaba tendo mais este problema, que é a desistência da própria vida. Quando uma pessoa decide não gostar mais de comer, mesmo que seja de forma inconsciente, ela não está mais desejando viver. Senhora Valentina, estamos a 56 minutos do programa. Temos que nos encaminhar. Já é rápido, não é? Programa bom é assim. Programa bom passa rápido. Então, eu gostaria de passar a palavra para a senhora, para as considerações finais, tanto da senhora quanto da senhora Marciele, quanto do senhor Rodrigo. E é isso. Queria passar a palavra, então, para a senhora. Bom, muito obrigada pelo programa de hoje. Eu agradeço muito essa oportunidade. Estou em constante aprendizado e espero poder trazer e agregar melhores e maiores conteúdos para vocês, para todos que nos assistem, né, levando informação de qualidade, relevância que pode ajudar a vida de vocês. Muito obrigada. Pois é, a senhora acabou de falar que eu vou ouvindo e vou anotando aqui no meu caderninho, tá? E a senhora fez uma colocação bastante interessante. Estamos todos nós em constante aprendizado, todos nós. Eu tenho certeza que a senhora Marciele está em constante aprendizado, nesse contato diário com os pacientes, assim como o senhor Rodrigo também. Por mais que tenham uma excelente formação, estão em constante aprendizado. E é isso que nos move. O que nos move é aprender a cada dia, aprender com o outro, aprender com a dificuldade que os outros têm, aprender com o amor que nós temos que ter, cada um na sua profissão, para com o outro. Então, eu gostaria de falar para a senhora Marciele que foi um prazer lhe conhecer. Espero a senhora mais vezes nesse programa e vou agora falar do fundo do meu coração, espero, assim que eu pisar no Rio de Janeiro, ter uma oportunidade de almoçar na clínica Jorge Jaber, ainda mais sabendo que agora estão com a gourmetização dos sabores. Isso é muito legal. Muito obrigado pela participação da senhora. Muito obrigada. Com certeza voltarei mais vezes com mais informações, né, para agregar mais conhecimentos. Venha sempre com mais informações e sempre com muito mais sabores e saúde para a clínica do Dr. Jorge Jaber. Senhor Rodrigo Cavalcante, muito obrigado. Aprendi muito com o senhor nesse programa hoje. Eu sei que esse programa é de uma grande valia, de um grande valor para todos que estão nos assistindo, porque nós não tratamos só da questão de alimentação, obesidade. Nós tratamos nesse programa sobre um conceito de vida saudável, e principalmente para aqueles que mais precisam, que são aqueles que estão em extrema dificuldade de autoaceitação. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. E realmente é isso, né? Eu acho que quando se trata de saúde, né, de um paciente ou das pessoas de um modo geral, eu acho que o dever do profissional de saúde, seja qual área for, é ter essa ideia que o cuidado à saúde ele é para sempre, né?
é uma coisa perene, deve ser perene sempre. Mas a orientação ela tem que ser pontual, ela não pode se passar o tempo. Então, eu levo isso comigo. Pontual e objetiva. Objetiva. O cuidado deve ser perene e a orientação sempre pontual. Não perder esse equilíbrio, esse time. É isso, gente. Olha, eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo o programa Nossa Saúde, aqui no canal Intercontinental, nesse esforço conjunto meu aqui em Portugal, produzindo esse programa, da clínica do Dr. Jorge Jaber, do Dr. Jorge Jaber e de toda a sua equipe. A cada programa trazendo mais informações, mais detalhes, mais aspectos sobre os transtornos e sobre, principalmente, a melhora, o controle dos transtornos e uma vida cada vez mais saudável para todos. Esse é o objetivo da Clínica Jorge Jaber, este é o objetivo desse programa. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando desse programa, assistindo. Se puderem e se gostarem, compartilhem com os amigos, ajudem a divulgar, se inscrevam no canal, porque toda semana, todas as quintas-feiras, às 8h30 mais informações sobre saúde mental. Muito obrigado a todos vocês e até semana que vem.